13 de janeiro, dia de Santo Hilário de Poitiers. Hilário nasceu na França no início do século IV. Pertencia à família pagã, abastada, que lhe proporcionou educação e instrução privilegiada. Procurou na filosofia do seu tempo a luz da verdade plena, sem a encontrar. Finalmente, veio a conhecer o Evangelho, que considerou a mais pura fonte de luz e de verdade. Converteu-se ao cristianismo, sendo batizado com 30 anos de idade. Estava casado e tinha uma filha. Depois da sua conversão e de todos os membros da família, procurou viver no lar uma vida profundamente cristã. A igreja tinha saído há pouco das perseguições. Eram, portanto, os primeiros tempos de paz. Isso parece que deveria ser para ela e para os cristãos uma vivência tranquila de fé, pela qual tanto tinha sofrido. No entanto, o século IV marca para a igreja uma provação mais terrível do que a das perseguições sangrentas. A divisão interna, a heresia, o cisma. É o momento da heresia ariana, provavelmente a maior prova atravessada pela igreja em sua história milenar. Por volta do ano 353, enquanto Hilário vivia tranquilamente em seu lar com a esposa e filha, foi chamado a suceder ao bispo de Poitiers, na proposta do povo e do clero, que lhe pediam que aceitasse o cargo de pastor da diocese. Ele viu com clareza a vontade de Deus. Conforme a norma vigente em igrejas de algumas regiões, como Roma, Egito, Oriente, em casos semelhantes ao de Hilário, o bispo já não podia viver maritalmente, devendo trocar os encargos do lar pelo serviço exclusivo da comunidade cristã. Foi o que fez. Com o preparo intelectual e espiritual que desfrutava, Hilário estava destinado a enfrentar a tarefa de defender a fé cristã contra o arianismo. Acabou sendo, no Ocidente, o que Santo Atanásio fora no Oriente, intrépido defensor da fé. Nesta controvérsia doutrinária, vital para a sorte da Igreja, Hilário soube juntar dois extremos difíceis de se harmonizarem: o espírito de doçura e persuasão com a intransigência mais corajosa. Diversas vezes enfrentou o poder ditatorial dos imperadores. Foi desterrado para o Oriente. Este desterro lhe deu a oportunidade de conhecer as comunidades cristãs mais antigas e o pensamento dos maiores sábios da Igreja. Do exílio, escreveu alguns livros contra o imperador Constâncio e contra Ausêncio, porque eles favoreciam a tal heresia. O próprio Santo Hilário caracterizou com uma frase sua têmpera de defensor da fé cristã: "Enganam-se os que creem que conseguirão me fazer calar. Falarei pelos escritos, e a palavra de Deus, que ninguém pode destruir, voará livre." Além de livros que atacavam aqueles que queriam destruir a fé cristã, escreveu outros em que procurava explicar as doutrinas da Igreja Católica. Ele também era artista. Foi um dos primeiros a escrever hinos que eram recitados e cantados nos encontros dos fiéis. Após 4 anos de desterro, voltou à diocese de Poitiers, onde foi recebido triunfalmente. Devido à resistência enérgica do povo cristão daquele local, fiel em seguir o maravilhoso exemplo do próprio bispo, a heresia ariana não conseguiu tomar pé naquela diocese. Passou ainda 6 anos na atividade pastoral em sua diocese, promovendo inclusive um sínodo a fim de restabelecer a antiga vivência cristã e purificar as igrejas da França dos resíduos do arianismo. Depois de uma vida agitada, Hilário faleceu de morte tranquila no ano 367. Foi logo venerado pelos fiéis que tanto o amavam. No século passado, o Papa Pio IX o declarou doutor da Igreja. Santo Hilário de Poitiers, rogai por nós.
O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.